Glória a Deus. Eu quero dizer a vocês que é uma alegria muito grande para mim estar aqui e falar sobre os mistérios dessa palavra eterna, da palavra de Deus. Meu nome é Ivanildo Trindade e eu nasci no norte do Brasil. Na verdade, nasci em uma das ilhas de um dos tributários do rio Amazonas. Eu sou ribeirinho de origem e, pela graça de Deus, eu fiz mestrado em teologia e depois fiz o meu PhD aqui nos Estados Unidos. É uma alegria estar aqui. Eu não estou aqui para falar de mim. Eu quero que vocês saibam que eu amo a Jesus, acima de tudo, sou um seguidor de Cristo e tenho dedicado a minha vida inteira, com todas as minhas falhas, que são muitas, para proclamar a todos a respeito desse Jesus amado que entregou a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser reconciliados com Cristo. Eu acredito que é possível que tenha algumas amigas minhas que estejam se juntando a vocês nessa noite. E eu dou graças a Deus por isso, por todas as pessoas. Eu divulguei um pouco sobre essa oportunidade. Então, eu gostaria de começar. Se alguma pessoa que está aí por causa do convite que eu fiz e quiser falar alguma coisa, fique à vontade, por favor. Você se importa, irmã Líbia? De jeito nenhum, pastor. Estamos em casa, na casa do nosso pai. Amém, amém. Tá certo. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta. O que que nós normalmente pensamos quando a gente ouve a palavra conspiração? Alguém tem uma resposta? É um amontoado de coisa que faz com que surja uma outra coisa. Uhum. Então, assim, as coisas que cooperam para que algo aconteça. E muito bem. E normalmente nós associamos esse tipo de palavra, esse tipo de ação, a uma trama, não é mesmo? Normalmente, sinônimo é trama, tá? Então, na verdade, na palavra de Deus, nós encontramos esse conceito de conspiração tanto no sentido negativo de trama, quanto no sentido positivo. Eu aprendi isso de um irmão meu em Cristo há muitos anos atrás, quando ele me mostrou um versículo na Bíblia. E ele disse: Pastor, o senhor sabia que Deus nos ensina a conspirar a favor do bem? A conspirar para fazer o bem? Eu fiquei surpreso, e aí ele me mostrou a passagem das Escrituras, e eu fiquei assim, fiquei admirado, e na verdade estava tudo lá. Eu estou tentando descobrir aqui o meu documento que eu preparei para compartilhar com vocês. Para falar a verdade, não estou achando, mas só um momento. Então, ele me mostrou uma passagem que está localizada no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 22. Provérbios 14, 22. Eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias. Irmã Líbia, você está com a permissão para poder compartilhar documentos aberta? Sim, se o senhor quiser compartilhar, pode compartilhar. Pois é, eu não estou conseguindo fazer com que abra esse, esse, o negócio para compartilhar aqui, infelizmente. Deixa eu Tá ver aqui. na barrinha. Sim. Eu não sei como está no seu, né? No meu tá No tudo de... meu, no meu está aqui em inglês, share, e eu já usei muitas vezes isso. Irmão, ele a Compartilhar. senhora consegue explicar melhor, porque a senhora é mais tecnológica que eu. Então, quando eu clico aqui no share, não está indo direto Não para os está meus. indo.
Não está em direto Peraí. com os documentos. Não, é quando clica no share, ele vai dar a opção conteúdo, content only, side by side, as background over the show. Daí o senhor tá aqui no lado direito, aí o senhor tem que É, optar qual que é. content only. Ok, então eu vou colocar lá. Content only. Aí, quando clicar lá, aí o senhor clica share. Ok. Vê se dá certo. Está pedindo para eu log in. Peraí, deixa eu ver. Ah, porque o senhor tá pelo navegador? Eu estou assim como normalmente eu faço. Quando eu O compartilho, aplicativo ou o navegador que o senhor tá? eu estou no online no meu computador. Ah, tá. Por que que o senhor não manda o documento para a Líbia rapidinho, aí ela compartilha na Eu tela? Às vezes ela... mando, eu posso mandar via e-mail, tá certo? Pronto. Vê se dá Pronto, certo, minha irmã. vou Irmã, é mandar. melhor ele mandar para o seu e-mail, porque, olha, essas coisas eu não sou muito boa, a senhora sabe. Tá. A senhora Pastor, tá conseguiria. vendo o chat? Então, me diz qualquer e-mail aí de quem vai O fazer, senhor tá por vendo o gentileza. chat? Vou Não, eu vou, copiar eu lá. vou, eu vou enviar aqui via e-mail, tá certo? Tá bom. Para Anota aí, quem? então, o meu e-mail. Pegou meu nome, é difícil pra caramba, mas WYNNIE WYNNIE ponto NL, navio ponto Lima, NL arroba gmail.com. Aí eu já vou abrir e arroba, compartilhar então, aqui. WYNIE ponto NL, NNIE, dois N's. dois N's, NNIE ponto NL, arroba gmail.com, certo? Aham, vê se vai aí, que eu já abri aqui o e-mail. Um momento. Compartilha aqui. É um PowerPoint que eu vou mandar, tá? Tá bom, Só um minuto, tá? tá bom. Desculpem aí um problema técnico. Não, pastor, a gente vai improvisando aqui, é assim mesmo. Tá certo, é porque eu preparei especificamente para essa reunião, eu Uhum. E a gente gostaria acha que... muito enriquecedor ter Tá certo, esses recursos, né, para perfeito. visualizar Então, também. vamos nessa. Eu estou mandando para vocês aqui agora. Obrigado pela ajuda, viu? E então, enviar. Está enviado. Isso, agora vamos aguardar 10 segundinhos aqui para. Está enviado. Bom, Então, William, voltando. até isso Deus pensou, hein? É, Amém. Na sua vida. Amém. Não, Deus, olha como ele conhece cada detalhe. pois é, eu, Amém. eu já usei bastante e é a primeira vez que eu tenho que tem essa solicitação para eu entrar com informação para poder compartilhar. Mas, Já chegou aqui no meu celular. Eu tô esperando. Eu vou ver se eu entro pelo celular aqui para abrir, porque tá travando no computador. Será que não chegou? ok, tá certo. Então, vamos voltar. Eu estava. Pastor Ivanildo, Diga. estou online. Obrigado por me convidar. Ah, que legal. Olha só, uma amiga minha de infância, nós crescemos na mesma rua, Ruth Johnson. Gostaria de apresentar para vocês, a Ruth, levanta a tua mão aí, Ruth, por favor. Ela está aí na tela. E você está onde? Estou na Flórida. Ah, que bom. A paz do Senhor para você, Paz do Senhor. amiga de infância aí. Eu agradeço muito bem por você, muito de coração por você estar podendo participar e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a glória de Deus. Então, Amém. irmão Uni, como é que vão as coisas aí? Eu tô abrindo, pastor. Vai dar certo aqui. Ótimo, Só mais 10 ótimo, segundinhos. tá ótimo. E a sua Já irmã, deu irmã certo. Ruth, e a sua irmã está podendo assistir? Não, ela está ocupada aqui. Nós vamos viajar daqui a pouco e ela está atrasada com as coisas dela. Então, rapidinho, enquanto eu tenho você aí na tela, fale um pouquinho sobre você. O que é que trouxe você para os Estados Unidos?
O que trouxe eu para os Estados Unidos foi que eu casei com um americano, aí nós casamos assim, no mês de agosto, aí no mês de setembro nós mudamos logo para os Estados Unidos. Foi porque Deus me mandou esse marido, né? Aí que eu casei, foi isso. Tá certo. E qual era a conexão sua com essa família do seu marido? Os pais deles, eles eram missionários lá no Brasil, quase 30 anos quando nós casamos. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Eu agradeço. Então, voltando a. Obrigado, viu, irmã Ruth? De nada. Obrigado. Ok, está dizendo aqui que a. Ok, perfeito. Ótimo, ótimo. Então, vocês estão vendo o material aí já? Sim, estamos bem. Ok. Então, estamos aí. A conspiração do bem, tá? Baseado Tá no livro vendo de aí todo Provérbios. mundo? Sim, Aí o senhor vai falando quando quiser que passe aqui, tá? Tá Sim, bom, tá perfeito, perfeito. É, a conspiração do bem, baseado no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 22. Então, o que nós vemos aí é que Deus fala de uma maneira muito clara sobre como nós podemos conspirar para fazer o bem. Nós não precisamos de ninguém que nos ensine a conspirar para fazer o mal. É a natureza humana. Mas para fazer o bem, nós temos que aprender. E é isso que nós aprendemos nesse trecho das Escrituras, um pequeno trecho. Vamos ler esse versículo, por favor. Próximo slide. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Esse é o versículo na versão do Almeida e Corrigida. Esse é o versículo. Veja bem, preste bem atenção na palavra. Praticar bem e praticar o mal. Tá certo? Tá todo mundo lá? Desculpa. Vocês ainda estão aí? eu sim, pastor, estou. porque os Sim, estamos todos ficam fechados, porque senão dá interferência na gravação, por isso que ficamos caladinha, mas estamos lhe ouvindo muito Não, é bem. porque meu telefone tocou e aí mudou toda a configuração aqui no meu computador. Só um momento. Tá certo. Então, eu quero que vocês prestem atenção na palavra praticar, tá certo? Essa tradução do Almeida e Corrigida, ela traduziu praticar o mal e praticar o bem, tá? Vamos para a outra tradução que eu quero que vocês prestem atenção e vejam a diferença, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Pode passar. Então, aí diz assim: os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Muito interessante. Na primeira tradução dizia planejar e planejar, tá certo? Na segunda tradução diz tramar o mal e planejar o bem. Eu gostaria de revelar um segredo para vocês. No hebraico, a palavra que é traduzida planejar, planejar, numa tradução, tramar e planejar, noutra tradução, é a mesma palavra no hebraico, tá? É a mesma palavra. É a palavra horache, ok? Essa que é a palavra. Então, todas as traduções, pelo menos as traduções
com as quais estou familiarizado, elas perdem o ponto da passagem. Na verdade, o que Deus está dizendo é assim: os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que tramam fazer o bem encontram amor e fidelidade. É a mesma palavra. Então, o desejo de Deus é que nós possamos tramar bem, a conspiração do bem, que é o título da nossa mensagem de hoje, tá certo? A conspiração do bem. Então, em primeiro lugar, vamos olhar rapidinho o contexto do livro de Provérbios. Provérbios não é um livro de promessas. Muita gente pensa que o livro de Provérbios é um livro cheio de promessas. Na verdade, o título do livro diz tudo: promessas. São provérbios, não são promessas, desculpem. O título diz tudo: provérbios. Provérbios são aforismos, são dizeres, são coisas que normalmente são verdadeiras, mas que não são garantidas, tá certo? Então não é uma promessa, é apenas a maneira de dizer assim: olha, quem fizer isso, isso vai acontecer, e quem fizer isso, isso vai acontecer. Então nós vemos um contraste muito claro aqui. Quem trama o mal, algumas traduções dizem, erram ou se perdem, mas os que tramam o bem vão encontrar amor e fidelidade. Então vão receber de Deus amor e a fidelidade do Senhor, porque Deus é um Deus justo. Vamos olhar em primeiro lugar um exemplo da Bíblia de o que é conspiração do mal. O exemplo que eu escolhi é o exemplo de Amã no livro de Esther. Então vamos lá para o próximo slide. O exemplo de Amã. A conspiração do mal, que é a primeira parte do versículo. Vocês estão familiarizadas com o livro de Esther no Velho Testamento, não é mesmo? Certo? Pode falar, não há problema nenhum. Eu imagino que vocês estejam, né, familiarizadas com esse livro. Então, no livro de Esther, nós temos uma narrativa sobre como Deus salvou o povo judeu de um massacre que seria realizado por um homem chamado Amã. E o trama da história se desenvolve ao redor dos personagens principais. O rei Assuero, a rainha Vasti e depois a rainha Esther, o tio de Esther, chamado Mordecai, e esse homem que tramou o mal, chamado Amã. Então, a história começa com o rei se decepcionando com a rainha Vasti, e naqueles dias, um rei persa, você não podia de jeito nenhum deixar o rei ficar irritado com você. Então, o rei simplesmente mandou acabar com a vida da rainha Vasti e resolveu escolher outra rainha. Passaram-se 12 meses e vieram jovens de várias outras províncias, inclusive do povo de Deus de Israel, para fazer um teste para ver se o rei ia escolhê-las como rainha. E no final, nós sabemos da história, o rei escolheu a rainha Esther. Só que o tio dela, Mordecai, ele não queria que ela revelasse que ela era do povo de Israel, que era considerado um povo escravo, né? Então ele disse para ela não revelar. Ele, Mordecai, estava sempre na porta, lá ali na entrada do palácio do rei, e o rei, e porque ele ficava ali naquele lugar onde as conversas eram compartilhadas com todo mundo, ele ouviu uma vez dois caras conspirando contra o rei, eles iam matar ao rei. Ele ouviu a história e ele comunicou ao ajudante do rei e ele informou ao rei. Você sabe da história, né? Aí o rei escapou da morte por causa da informação que ele recebeu de Amã. Desculpe, de Mordecai. De Mordecai, o tio de Esther. O tempo passa e o rei resolve promover Amã para o segundo posto do inteiro reinado dele.
Ele era o segundo homem depois do rei com autoridade. Esse Amã se encheu de orgulho e ele começou a exigir, e o rei mesmo confirmou que todo mundo que passasse por ele tinha que se curvar, tinha que se abaixar, se prostrar e render homenagem a ele. Só que Mordecai, que era um homem que era temente a Deus, era contrário às convicções dele, esse negócio de ficar adorando alguém que não fosse o Deus verdadeiro, ele se recusava a fazer isso. E Amã foi se irritando com isso, foi se irritando, até que chegou a um ponto que ele simplesmente resolveu que não ia aguentar mais e ele ia mandar matar Mordecai. Para isso, Amã contou com os amigos dele, era a esposa dele e os co-conspiradores dele. Inclusive, eles sugeriram para ele construir uma forca muito alta, de 40 e tantos metros, para que ele pudesse enforcar Mordecai. Mas não contente em apenas matar Mordecai, ele disse assim: ah, ele é judeu? Então eu vou exterminar todos os judeus do reinado do rei Assuero. E ele foi e pediu permissão para o rei, para matar todos os judeus e prometeu muito dinheiro para a tesouraria do reino. Aí o que acontece? Mordecai manda dizer para Esté o que estava acontecendo e desafia a ela a comparecer na presença do rei para dizer para o rei o que estava acontecendo. Todos os judeus iam ser massacrados e mortos num certo dia. Mas ela disse: a lei dos persas é que qualquer pessoa que comparecer na presença do rei, sem ser chamada pelo rei, a não ser que o rei levante o cetro dele para aquela pessoa, a pessoa é morta no ato. E já faz 30 dias que o rei não me chama. Mas o Mordecai disse a ela: olha, quem sabe se não foi por causa disso que Deus colocou você para ser rainha. Ela aceitou o desafio, pediu para orarem e jejuarem por ela. E ela disse: e eu vou me apresentar ao rei. E se eu perecer, eu pereço. Foi a resposta dela. E resolveu aparecer na presença do rei. E, graças a Deus, né, o rei mostrou o cetro para ela e ela conseguiu falar com ele, explicar o que estava acontecendo. Mas só que ela não deu os detalhes. Ela também estava pensando em algum tipo de coisa que ele não pudesse revelar tudo o que estava acontecendo. Então ela convidou o rei e o Amã para um banquete luxuoso. E o Amã, quando viu que só ele tinha sido convidado pela rainha Esté, aí que ele ficou, né, orgulhoso. Puxa vida, ela escolheu só a mim. E a história continua. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. E como ele estava com insônia, ele resolveu chamar os secretários do reino e para trazerem os livros de história e começar a ler as histórias para ele. E nas histórias que eles leram, nas crônicas, ele encontrou que havia um tal de Mordecai que havia salvado a vida dele alguns anos antes. Ele disse assim: o que é que foi feito para esse homem que salvou a minha vida? E o ajudante do rei disse: nada. Aí ele disse: espera um instantinho, quem está aí no átrio, no corredor? O Amã. Então chama ele aqui. Aí vai o Amã e pergunta para o rei: Amã, o rei pergunta para ele: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja homenagear? Aí imagina o que a mãe pensou, né? Ah, só pode ser eu, né? Não pode ser outro. Aí ele pensou e disse: ah, ele deve vestir uma vestimenta real que o rei já usou, e deve ser montado num cavalo que o rei já usou, com toda a púrpura, com toda a riqueza, e o rei deve dar a ordem para que a pessoa mais alta no comando do reino, depois do rei, possa andar ao redor da cidade e dizer: isto será feito para o homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei olhou para ele e disse assim: então, agora mesmo vá lá e faça isso com Mordecai, que está à frente do palácio.
Agora, imagina a reação de Amã, né? Chocado. Não é possível. A pior coisa que podia acontecer está acontecendo. Então, minhas amigas, minhas irmãs, o que nós vemos aqui é que toda aquela conspiração, aquela trama, como a Bíblia diz, acabou dando mal. Acabou causando um grande prejuízo, especialmente para Amã. Amã fica desesperado, vai com os amigos dele, agora o que é que a gente vai fazer? E para encurtar a história, ele acabou sendo executado, enforcado na própria forca que ele havia construído para matar a Mordecai. E o povo de Israel, os judeus, foram totalmente libertos e se vingaram dos seus inimigos naquele dia que era para eles serem exterminados. Então, o que é que nós vemos aí? Toda aquela conspiração para fazer o mal. Deus não admite conspiração para o mal. Imagina vocês, né, minhas irmãs? Deus, ele fez com que um rei que não conseguia dormir fosse pegar o livro da crônica do seu reinado para poder desmascarar Amã. Então, quando você conspira para fazer o mal, você pode ter certeza que você vai estar indo contra Deus. E quando nós vamos contra Deus, nós sabemos muito bem que nós não temos a mínima chance de triunfar, de realizar o que estamos pensando. Aí as pessoas pensam assim: ah, mas eu jamais iria conspirar para fazer o mal. Ninguém se levanta de manhã e diz assim: hoje eu vou conspirar para fazer o mal. Normalmente é de uma forma sutil, de uma forma até certo ponto inocente, e a pessoa vai se cada vez mais se envolvendo mais e mais e mais, porque o que é que a gente observa? É necessário mais de uma pessoa para que haja uma conspiração. Sozinho você não conspira, tem que ter várias pessoas que estão participando daquela conspiração. Amã tinha a esposa dele e os amigos dele, todos trabalhando junto com ele para exterminar o povo de Deus. Então, para conspirar é necessário mais de uma pessoa. O que significa dizer que nós devemos ter muito cuidado em relação às pessoas com quem nós falamos, com quem nós passamos tempo. Temos que entender a maneira que elas pensam, as intenções do coração dessas pessoas. É necessário que nós façamos isso. Então, a primeira coisa, conspiração leva mais de uma pessoa. A segunda coisa, entre há uma diferença entre o mal e a maldade. O que é o mal? O mal é essa natureza pecaminosa com a qual nós nascemos. É aquilo que nos faz pecar, nos faz desobedecer a Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Isso é o mal. Mas mal não é a mesma coisa que maldade. Maldade é quando você pega aquela natureza pecaminosa e utiliza aquilo para prejudicar alguém. Aí já passa a ser maldade. Entendem a diferença? Passa a ser maldade. Então nós temos que ter muito cuidado para não deixar esse mal que habita dentro de nós se traduzir em maldade. E às vezes, como eu falei, é de uma forma inocente. Por exemplo, falar mal de alguém. Tá? Você está conversando pelo telefone com alguém, aí de repente a pessoa começa a falar de alguém que não está presente na conversa, tá? Você pensa que é uma conversa inocente, mas se você pelo menos detecta que aquela pessoa está falando algo que não é verdade da outra pessoa, isso é uma conspiração. É uma conspiração porque, na verdade, ao participar dessa conversa, você está contribuindo para denigrir a imagem daquela outra pessoa. Então, se alguém chega e começa a falar mal de alguém, né? Pode ser conversa por telefone, um grupinho assim, né? Até na igreja mesmo.
e a pessoa não está presente, começa a falar uma coisa que você sabe que está refletindo mal na personalidade, no caráter, na integridade daquela outra pessoa, corte imediatamente. Você não precisa ser mal educada, tá certo, minhas irmãs? Basta você dizer, olha, eu prefiro não falar sobre isso porque a pessoa fulana de tal não está aqui, então é melhor a gente não conversar sobre isso que não vai produzir bons frutos. Porque falar mal dos outros é conspiração do mal. Já passou do mal para maldade. Especialmente se você sabe que o que está sendo dito não é verdade. Então, faça diante de Deus uma determinação de não participar desse tipo de conspiração. Então, conspiração exige mais de uma pessoa, cuidado com quem você está se associando. E conspiração, ela pode ser coisa assim inocente. Eu já ouvi pessoas conspirando até no momento de fazer um pedido de oração por alguém. Tá? Vamos orar pelo irmão fulano ou a irmã fulano, porque sabe como é a situação na casa deles, e não, sabe como é? É uma situação muito grave. Eu não vou falar tudo, meus irmãos, mas sabe como é a situação. Então, às vezes, são esses comentários assim, né? E muito cuidado, inclusive, com essa prática que nós temos. Eu não sei se existe aí entre vocês ou nas igrejas que vocês participam, mas, irmãos, eu tenho um pedido anônimo, um segredo, um pedido que eu não posso falar. Naquele momento que você diz isso, você levanta a suspeita na cabeça de todo mundo, já não dá nem para orar mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, deixa eu sugerir para vocês, com toda a humildade do meu coração, sabendo que eu não sou perfeito, se é segredo, se não dá para ser dito ali, fale entre você e Deus. Porque Deus conhece o segredo dos nossos corações. Então, conspiração do mal. O exemplo que eu peguei foi Amã. Não terminou bem, de fato, ele acabou morto na forca que ele construiu para aquele que ele considerava ser o inimigo dele. Quem conspira para fazer o mal não prospera. Não prospera. É contra o nosso Deus que nos ama e quer o nosso bem. Então não vai prosperar. Então, vamos agora ao exemplo de conspiração do bem. Um exemplo do Novo Testamento. A passagem é Lucas capítulo 7. Existe uma conspiração do bem fantástica nessa passagem. Eu gosto muito dessa mulher que está na Bíblia e que é um personagem importante na Bíblia. Ela é simplesmente chamada de uma mulher da cidade. Você sabe de quem eu estou falando? Aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro e derramou as lágrimas sobre os pés do Messias antes dele morrer e enxugou com os próprios cabelos dela os pés do Senhor. Muitas pessoas acreditam que foi Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro, que fez isso. Na verdade, nenhum local no Novo Testamento diz que foi Maria Madalena. Tá certo? Isso aí já é tradição, que o pessoal começa a falar e todo mundo pensa agora que foi Maria Madalena. O que é dito sobre Maria Madalena na Bíblia é que Jesus havia extraído vários espíritos dela. Não sei se você se lembra. Mas é isso que diz, tá certo? Mas não diz que foi ela aqui. Apenas diz que essa era uma mulher da cidade. Uma mulher, diz, pecadora. Vamos ler o texto. Próximo slide, por favor. Próximo. Ok. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar.
Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Ok? Meu tempo está acabando aqui, eu estou de olho aqui no relógio. Observe bem, essa era uma festa de homem para homens. Nenhuma mulher havia sido convidada para essa festa, para esse banquete. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Próximo, em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas, pode trocar o slide, por favor. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, quer dizer, ele pensou para ele mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Então Jesus voltou-se para a mulher. Desculpe, não vamos ler esse versículo ainda. O que aconteceu foi o seguinte: quando Jesus discerniu o que o fariseu estava pensando, com toda essa arrogância, né, de um líder religioso que se achava o tal. Oh, essa mulher é uma pecadora. Se Jesus fosse profeta, ele não estaria deixando que ela o tocasse. Aí Jesus disse assim: Simão era o nome dele. Simão contou uma história para ele. E o resumo da história é o seguinte: um homem rico havia emprestado dinheiro, muito dinheiro, para uma pessoa, e um pouquinho, uma fração da quantidade que ele emprestou primeiro, ele emprestou para o outro. Aí Jesus disse assim: um dia, esse homem rico resolveu perdoar a dívida, tanto do homem que devia milhões para ele, quanto do homem que devia pouco. Aí Jesus perguntou para ele: quem você acha que estava mais agradecido pelo perdão? O que devia mais ou o que devia menos? E Simão falou: o que devia mais. Ele estava muito mais agradecido. Jesus tinha um ponto principal para enfatizar com aquela história. O ponto era o seguinte: o texto não diz isso, mas aquela mulher, para conseguir entrar naquela festa, ela teve que conspirar. O texto não diz o que ela fez, tá certo? Não diz, mas ela teve que se virar para poder entrar naquela festa, porque nenhuma mulher foi convidada, era uma festa para homens. De um jeito ou de outro, ela trouxe aquele perfume caríssimo que era mais de o salário de um ano inteiro de um trabalhador para poder pagar aquele perfume caro. Eu não sei se ela falou para os guardas lá na frente: olha, eu vou usar só uma parte do frasco e eu trago o resto, vocês podem vender e ganhar. Eu não sei o que ela fez, tá certo? Eu estou especulando. Mas não foi fácil para ela entrar naquela festa, porque ela não foi convidada e ela era uma mulher, como diz o texto, pecadora. Então, ela teve que tramar, mas a trama dela foi para o bem, não foi para o mal. Ela queria, na verdade, abençoar o Messias. O texto não diz, mas eu acredito que por causa da história que Jesus contou para Simão, essa mulher já tinha se encontrado com Jesus. E com certeza já havia sido perdoada por Jesus. Por isso que Jesus contou a história. Ela era uma mulher da rua, ela era uma mulher que tinha muitos pecados, sim, verdade. Mas, de uma maneira ou outra, ela viu falar do Messias, foi até ele, implorou pelo perdão dele. E aí, depois, o texto diz que quando ela ouviu que Jesus estava jantando ali naquela casa, ela disse: eu vou fazer o que for necessário. Vocês ainda estão aí? Amém, Sim, agora pastor. voltou. Sim, estamos. Ok. Deu uma Então, travada, bem. mas estamos. Bom, eu já vou terminar, tá certo? Quando a mulher viu que Jesus ia estar na casa do fariseu, ela disse: é a minha chance. Tá?
eu vou lá, eu vou ungir os pés do Messias. Então Jesus contou a história para o fariseu para ilustrar o fato que aquela mulher havia sido perdoada de todos os pecados que ela cometeu. Aí Jesus se voltou para a mulher e ele disse assim, então, versículo, próximo slide. Então voltou-se para a mulher e disse, Simão, e disse a Simão, veja esta mulher aqui, ajoelhada. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Isso é lindo, fantástico, como essa mulher conseguiu conspirar para conseguir entrar naquela festa, naquele banquete, onde mulheres não eram bem-vindas e conseguiu ungir os pés de Jesus. Aí Jesus, voltando-se para a mulher, diz aqui, ele diz: Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, Jesus reconheceu, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Ela era o exemplo do homem que devia muito dinheiro, tá? Emprestado. E por causa disso, que ela sabia dos muitos pecados e ela foi perdoada, Jesus disse: os pecados dela foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Ela fez uma conspiração para o bem. O que aconteceu? Lembra do início, Provérbios 14, 22. Quem conspira para fazer o bem alcança amor e fidelidade. Foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher. Próximo slide, por favor, é um resumo do que nós falamos. Próximo. Então, a conspiração do bem, baseada em Provérbios 14, 22. Dois caminhos aí: conspirar para fazer o mal ou conspirar para fazer o bem. Quem conspira para fazer o mal se dá mal, erra, se perde. Quem conspira para fazer o bem alcança amor e fidelidade. Baseado no livro de Esther, nós vimos o exemplo de Amã, que acabou morrendo na própria forca que ele preparou para quem ele considerava seu inimigo, provando que a conspiração para o mal não dá certo. E por outro lado, a mulher, uma mulher da cidade, que não recebe nem nome na história, é apenas uma mulher da cidade que havia sido perdoada por Jesus. Ela recebeu amor e fidelidade, porque Jesus claramente falou que ele a havia perdoado e havia honrado por Jesus, e ela havia sido honrada por Jesus. E Jesus vai mais à frente, diz que onde o evangelho for anunciado, a história dessa mulher vai ser contada. Isso não é maravilhoso, minhas irmãs? Então, de uma forma prática, vamos ver o próximo slide. O que isso significa? Muita gente pensa que ser crente é só colocar um peixinho no seu carro, pronto, já é crente, né? Seguidor de Cristo. Outros, próximo slide, por favor, pensam que, basta eu ir para a igreja, sou assíduo, dou o dízimo, tá certo? Não, minhas irmãs, é muito mais que isso. Nós precisamos aprender a conspirar para fazer o bem em prol do Senhor. Como a gente pode fazer isso? Deixa eu mostrar para vocês maneiras práticas, tá? Vamos passar o próximo slide e o outro, tá? Esse o próximo, por favor, que eu estou sem tempo, mas está aqui. Primeira coisa que nós precisamos aprender para poder colocar em prática o que nós aprendemos hoje é que você precisa aprender o princípio de que Deus nos abençoa para que nós abençoemos outras pessoas. Tá? Então, o princípio de abençoar para ser abençoado é um princípio que nós precisamos aprender. Deus nunca abençoa a gente só porque Ele quer nos abençoar. E às vezes eu penso que a gente canta e celebra muito que Deus é bom para nós, que Deus nos ama, que Ele faz as coisas para nós.
O que é verdade, claro, né? Mas esquecemos que a razão que ele faz isso é porque ele quer que nós abençoemos outros. Então, se o seu casamento está tendo dificuldade, Deus o reconciliou, você com seu marido, você foi abençoada, então procure encorajar alguém que está passando pela mesma dificuldade. Então, para poder conspirar o bem, você tem que aprender que Deus nos abençoa para que nós abençoemos outros. Esse meu amigo que me ensinou o ensinamento dessa palavra, ele compartilhou comigo o que ele faz na casa dele. Quando eles, no início do ano ou no final do ano, preparam o orçamento da casa deles, eles têm um item no orçamento que diz assim: Fundo de Conspiração do Bem. Eles colocam lá, reservam o dinheiro e começam a orar para que Deus possa dar uma oportunidade para poder eles abençoar, conspirar para ajudar alguém. E todo ano os filhos participam e eles fazem essa surpresa na conspiração deles. Já estão pensando de antemão como eles vão conspirar para fazer o bem. Então, pode ser alguém que precisa de um remédio que não estava antecipando uma doença, e eles vão orando, pedindo para Deus abrir a oportunidade para usarem aquele dinheiro que está no fundo de conspiração para abençoar outra pessoa. Descobrir e cobrir, o que é isso? Descobrir e cobrir é você descobrir uma necessidade de alguém e aí conspirar com seus amigos para cobrir essa necessidade. Não precisa alardear o que você está fazendo, você faz de uma forma calma, quieta, só ali nos bastidores, e aí você abençoa aquela pessoa, e a pessoa nem sabe que você está por trás disso. A minha mãe é especialista em fazer isso. E o que eu chamo de conspiração de afinidades. Eu preguei uma mensagem numa igreja há algum tempo atrás e falei mais ou menos sobre o fato que nós temos que usar os nossos talentos para contribuir com a causa do evangelho. Tinha uma senhora lá que chorou a mensagem inteira, depois ela me contou que ela chorou porque ela disse: Senhor, eu não tenho talentos, eu não tenho nada para te ofertar. Na verdade, ela pensou, depois o Espírito Santo colocou no coração dela, ela pensou, ela descobriu, ela gostava de correr, de corridas, né? Maratonas, metade de uma maratona, 5 quilômetros, 10 quilômetros, ela disse assim: esse é meu talento. Aí ela começou um grupo de corrida na igreja que corria em eventos para levantar fundos para resgatar órfãos na Ásia. E assim eles levantaram centenas de milhares de dólares para ajudar os órfãos na Tailândia e no Camboja. Porque ela conspirou com a afinidade que ela tinha com as outras pessoas. Então, afinidade não é só de caráter, de personalidade, aquela coisa toda. Também, às vezes, é o interesse que nós temos junto. No caso dela, era a corrida. E a última coisa que eu quero mencionar para vocês é o que eu chamo de consórcio do bem. No Brasil existe essa coisa maravilhosa chamada consórcio, tá certo? Aqui nos Estados Unidos nós não temos isso. Se comprar alguma coisa, tem que ir para o banco financiar, se não tem o dinheiro para pagar tudo. Essa é uma ideia que eu tive. Puxa vida, não seria legal se, por exemplo, digamos, você mora numa vizinhança e aí você descobre que tem 5 mulheres naquela vizinhança que vão ser mães naquele ano, tá certo? Aí você se junta com vários amigos e aí começa a contribuir um consórcio todo mês, tá certo? Uma certa quantia, vocês concordam. Aí, depois de um certo tempo, as mães começam a ter filhos, e aí você sorteia quem vai ser a primeira que vai receber a contribuição para comprar fralda, para comprar roupa do bebê. Você vai fazendo o sorteio para usar aqueles fundos no consórcio do bem. Alguma pergunta? Desculpe que eu me alonguei muito, mas eu queria compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Faz sentido? Amém, pastor. Nenhuma pergunta. Eu estou aqui encantada, né, com tantos ensinamentos, com tanta sensibilidade, com tanto direcionamento que o Senhor está nos dando aqui para conspirarmos o bem, né? Uhum.
Ele está aqui próprio ministrando aos nossos corações, tirando, arrancando aquilo que não pertence a Ele, que não agrada Amém. a Ele, que é a conspiração do mal. Ele veio aqui nos revelando, Ele veio nos mostrando, Ele veio aqui abrindo nossos olhos espirituais e depois Ele veio aqui derramando do bálsamo dele, derramando dos ensinamentos dele para que sejamos conspiradoras do bem, né? Amém. Em todas as áreas das nossas vidas, nós podemos sempre usar tudo o que Ele nos deu para conspirarmos o bem. Tudo, Amém. nos pequenos e nos grandes detalhes. Exatamente Porque isso. até na nossa casa, até no nosso dia a dia, até com a nossa família, até com os Exato. nossos filhos, né? Como temos que conspirar para o bem no meio da nossa família. Quantas Amém. vezes nós somos inspiradoras ou conspiradoras do mal? Porque nós atiçamos ali a briga, a discórdia, né? E nós, como mães, como mulheres, que a maioria de nós somos aqui, né? Deus está aqui nos ensinando com toda a sua delicadeza, com todo o seu amor a cada uma de nós. Eu colhi, pastor, eu estou aqui encantada, Amém. encantada assim com o cuidado de Deus, encantada como Ele está ali usando, como o Senhor preparou tudo com tanto amor para cada uma de nós, né? Esse amor e esse cuidado, minhas irmãs, vem de Deus para nós. Não foi Amém. o pastor é só ali impulsionado pelo Espírito Santo do Amém. Senhor. Amém. Mas foram coisas que Deus viu, se fez necessário no nosso meio. Ele está falando conosco, né? Ele está aqui mais uma vez nos libertando, tirando as escamas dos nossos olhos, para que possamos ser essas mulheres sábias, essas mulheres cheias de amor, essas mulheres, né? Quantos direcionamentos aqui nos foi dado? Eu saí anotando, né? Até tirei uma foto, né? Para poder eu lembrar, não me esquecer do que o Senhor que foi colocado agora, né? Abençoar para ser abençoado, fundo de conspiração do bem, descobrir e cobrir, conspiração de afinidade, consórcio do bem, né? Eu vou até estar compartilhando quantos ensinamentos, pastor. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Amém. Eu creio Amém. que alguma irmã vai querer estar falando também, né? Eu vou dar Tá oportunidade, porque aqui certo. todos nós temos essa oportunidade. Eu vou estar só parando agora a gravação, porque se ficar muito longa, né, fica mais difícil, mas Tá vamos estar certo. continuando aqui. Em nome de Tá Jesus. certo. Irmãs, tem alguma irmã que quer comentar alguma coisa?